Olá pessoal, meu nome é Eider Rodrigues, eu sou professor de Direito Tributário. Já peço desde já desculpas porque eu estou muito rouco, minha voz não é com certeza assim, mas estou fazendo de tudo para a gente não dar uma pausa nesses nossos assuntos. Antes dessa aula foram explicados, na verdade, os impostos municipais. Quais são os impostos municipais? Que nós temos o ITBI, o ISS e o IPTU, ok? Nessa aula aqui, nós vamos aprender os impostos estaduais, que são o ICMS, o ITCMD e o IPVA, certo? Então, comecemos pelo ICMS. O ICMS, ele está lá no artigo 155, inciso 2 da Constituição Federal, bem como também na Lei 87 de 1996, também conhecida como Lei Candir, e na Lei Complementar 24 de 1975, ok? O ICMS, ele vai ter 5 fatos geradores. Particularmente, hoje, estamos em junho de 2022, acho bom a gente não bater muito na tecla da energia elétrica e combustível, porque ainda está em trâmite no Senado essa discussão, mas, para efeitos didáticos, claro, nós vamos trazer 5 fatos geradores. Primeiro, operação de circulação de mercadoria quando há mudança de titularidade. Vamos explicar cada um. Um supermercado em um certo estado, já que é um imposto estadual, ele tem lá 50 fardos de feijão e o outro supermercado da mesma rede está precisando repor alguns desses fardos que lá está sem. Então, esse supermercado que tem uma quantidade maior vai passar fardos de feijão para o outro supermercado. Pergunto para vocês, a circulação de mercadorias, já que o CMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, se houver uma circulação de mercadoria, nós estamos realizando o fato gerador do ICMS. Então, haverá uma circulação de mercadorias de um supermercado para outro da mesma rede, com certeza. Porém, vai haver a incidência do ICMS? Com certeza não. Por quê? Porque precisará haver uma mudança de titularidade. Se não houver uma mudança de titularidade, for mero transporte, mera transferência para bens de mesma titularidade, não haverá a incidência do ICMS, só se for de um titular para outro titular. Também haverá nos serviços de transportes interestadual e intermunicipal. Muito cuidado com isso daí, porque interestadual, quando vai de um estado para outro, e intermunicipal, quando vai de um município para outro, ok? Nesses casos, haverá a incidência do ICMS. Estará realizando um fato gerador que será passível de tributação do ICMS. Mas, porém, todavia, entretanto, se houver um serviço de transporte intramunicipal, ou seja, dentro de um certo município, de um bairro para outro, não haverá a incidência do ICMS, porque nesse caso de intramunicipal haverá a incidência do ISS. Então, se liga na dica, fica super fácil. Interestadual, de um estado para outro, intermunicipal, de um município para outro, haverá a incidência do ICMS. Dentro de um mesmo município, intramunicipal, não haverá a incidência do ICMS, porque haverá a incidência do ISS, beleza? Também haverá na importação de bens, habitual ou não. Você está importando bem, o bem vai ter que fazer o desembaraço aduaneiro e deverá circular até chegar à sua casa, à sua empresa, né? Então, nesse caso também haverá a incidência do ICMS. Peço desculpas novamente desde já, porque a voz já está começando a falhar. Mas não vamos parar por aqui. Continuamos nosso assunto. Enquanto der para entender,
continuamos nosso assunto. Haverá também na circulação de produtos de mercância, você vai circular produtos para vender, claro que vai haver a incidência do ICMS. E na energia elétrica e combustível, como eu falei para vocês, estamos em junho de 2022, está em trâmite se haverá incidência do ICMS, energia elétrica e combustível, então deixemos para discutir esse assunto quando finalizar, já tiver súmulas referentes a esse assunto, ok? Mas são 5 fatos geradores do ICMS. Critério espacial, onde eu vou pagar o meu ICMS. Se for, como temos vários fatos geradores, vamos de um por um. Se for o ICMS pela circulação de mercadorias e serviços, nós vamos pagar onde inicia o transporte. Se for uma prestação de serviço, já que o S do ICMS são alguns serviços que vêm em uma lei anexa à lei complementar, que são passíveis de ICMS. Lembrando que se esse serviço for passível de imposto ICMS, esse mesmo serviço não vai ser passível do imposto ISS. Se estiver na lista anexa do ICMS, a gente vai pagar ICMS. Se não estiver, nós vamos pagar o ISS, que é o Imposto sobre Serviço ou Imposto sobre Serviço de qualquer natureza. Ok? Se for prestação de serviço, é onde inicia a prestação do serviço. E se for pela importação de bens, vai ser na chegada, na entrada do produto no Brasil, que a gente chama, para ficar mais bonito, né, de desembaraço aduaneiro. Certo? Critério pessoal, quem vai pagar também vai depender, vai coincidir com o critério espacial também, ok? Mas vamos ver uma coisa, nós temos também as características gerais que nós só vamos discutir sobre o ICMS. O ICMS é um tributo fiscal ou extrafiscal? Vamos pensar. O ICMS, ele vai regular uma balança comercial? Ele vai ser meramente arrecadatório? Meramente arrecadatório, vamos pensar um pouco. Sobre regular uma balança comercial, será que o ICMS, ele pode ficar, por exemplo, um pouco maior ou um pouco menor para que as pessoas possam importar, possam circular com mais mercadorias? Com certeza. Então, nesse caso, o ICMS, ele vai regular uma balança comercial, ele não vai ser um imposto meramente arrecadatório como os outros que nós vimos até aqui. Então, nesse caso, o ICMS, ele vai ser um imposto extrafiscal. E o seu lançamento, nós temos 3 espécies de lançamento, que é o direto ou de ofício, misto ou por declaração, ou por homologação ou autolançamento. Nós vamos explicando, já começamos a explicar, mas vamos explicar com o decorrer também dessa aula. Direto de ofício, quando o fisco ele já tem todas as informações que ele precisa para fazer o lançamento. Se eu importar uma mercadoria, o fisco ele já vai saber o valor sem eu informar? Com certeza não. Então, eu tenho que informar o valor e o fisco ele ele coloca a alíquota. Nesse caso também não. O ICMS eu vou produzir, né? Eu vou circular com a mercadoria, eu vou fazer o lançamento sozinho e posteriormente o fisco, que a gente chama fisco das fazendas públicas, né? Estadual, municipal, federal, o fisco ele vai homologar, vai verificar se o valor e a alíquota estão certos para poder homologar, beleza? Falemos agora do outro imposto, só beber uma água, outro imposto estadual que vai ser o ITCMD. Estou forçando bastante a voz aqui, com certeza daqui a pouco eu vou piorar um pouquinho, mas vale a pena pelo conhecimento. O ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes ou Doação. Então, nós temos 2 fatos geradores. Seria uma transmissão causa mortes ou uma transmissão por doação. Tanto que, por vezes,
você vai ouvir ITCM ou ITD, o Imposto sobre Transmissão Causa-Morte ou Imposto sobre Transmissão por Doação. O que acontece quando alguém falece, abre o espólio, abre o inventário, há um espólio e abre o inventário, você vai passar um certo bem para uma outra pessoa, né? Então, essa transmissão ela é porque alguém morreu, então é causa-morte. E se for por doação, seria ato voluntário entre vivos. Então, existe o causa-mortes, que é por causa da morte de alguém, e existe a doação, que é ato voluntário entre vivos. Uma pessoa está doando para outra um bem imóvel ou imóvel. Nesse caso, será passível de pagamento de ITCMD. O ITCMD, ele está lá no artigo 155, inciso 1 da Constituição Federal e do artigo 35 a 42 do CTN. Haverá dois fatos geradores, como eu já falei, causa-mortes, alguém morreu, abriu a sucessão e os bens vão ser divididos entre os herdeiros legais e necessários. Então, quem receber os bens por herança vai pagar o ITCMD. E causa-mortes é esse, e também a possibilidade de uma doação ainda em vida também vai pagar o imposto ITCMD. Existem dois tipos de renúncias que podem cair na sua prova, que seria a renúncia abdicativa e a renúncia translativa, que nós vamos falar agora, ok? Existe a renúncia abdicativa e a translativa. A abdicativa, eu sou herdeiro, alguém morreu, deixou bens para várias pessoas, herdeiros legais necessários. Vamos dar um exemplo aqui, vou desenhar bem pequeno. O círculo é o todo dos bens, então 50% para o cônjuge e os outros 50% divididos entre mais 5 herdeiros, ok? Vamos lá. Um deles é o A. Mas A, ele fala, eu não quero, eu estou renunciando à minha parte. Vamos dizer que deixou casa, já sou casado, tenho minhas casas, meus irmãos não têm, então eu vou deixar para eles. Pode fazer isso? Claro que pode, mas se ele abrir mão da parte dele, da porcentagem dele para o todo, que a gente chama também de monte mor, ele vai estar renunciando abdicativamente. Ele não vai estar direcionando para nenhum irmão específico. Ele só está abrindo mão e a parte dele vai voltar. Então a parte dele vai aumentar a parte do B, do C, do D e do E. Ele abriu mão da parte dele. Ele não quis a parte dele. Não direcionou para ninguém também. Nesse caso, ele vai abrir mão e não vai pagar o imposto. A renúncia abdicativa não é passível de imposto ITCMD, ok? Já a renúncia translativa, o que seria? O A, ele fala, eu não quero, mas eu gosto mais do meu irmão B do que dos outros irmãos. Nesse caso, o A, ele vai doar a parte dele, mas ele vai indicar um herdeiro, que seria o B. Então, vai aumentar a fatia do B pela doação direcionada de A, e C, D e E vão continuar com a mesma porcentagem. Nesse caso, há a incidência do ITCMD, porque entende-se que ele pegou o bem para ele e doou para o irmão, direcionou para o irmão. Como ele pegou e direcionou, quando ele pega, ele paga o imposto, certo? Já na abdicativa ele não pegou, ele só abriu mão, falou, não quero, se virem os herdeiros. Nesse caso, não há a incidência, beleza? Existem súmulas também importantes, 3 súmulas para estudarmos. Trouxe um exemplo aqui, a morte do indivíduo no ano de 2015. Nessa época, o ITCMD,
Nessa época, o ITCMD era 4%, o imóvel valia R$500 mil, ok? Começou o inventário no ano de morte, claro. Depois, alguns anos depois, em 2019, houve a avaliação dos bens para finalizar o inventário. Só que a alíquota já não era mais 4%, já é 6%. O imóvel já não vale mais R$500 mil, já vale R$600 mil. E na homologação do cálculo, que já é para o fim do inventário, foi no ano de 2020, começou em 2015, a avaliação em 2019, finalizou em 2020. A porcentagem, a alíquota já do ITCMD, já estava em 7% e o imóvel já valia R$700 mil. Então, quantos por cento eu vou pagar, em cima de que valor e quando eu vou pagar? Para isso, já existem 3 súmulas. Seria a súmula 112 do STF, que diz que você vai pagar a alíquota referente ao ano da abertura de sucessão, que foi em 2015, ou seja, você vai pagar 4% no valor do imóvel, que seria na avaliação dos bens, que foi em 2019, que valia R$600 mil. Quando você vai pagar na homologação do cálculo, ou também carinhosamente chamado de fim do inventário, em 2020. Nesse caso, por causa das súmulas 112, 113 e 114 do STF, você vai pagar 4% em cima de R$600 mil apenas no final para homologar o cálculo do inventário, ok? Para finalizar, primeiro as características gerais, né? O ITCMD, ele vai ser um imposto fiscal ou extrafiscal? Vamos ver? O ITCMD, ele existe para que as pessoas doem menos bens ou morram menos para deixar menos herança para as pessoas? Não. Então, com certeza, ele é meramente arrecadatório, ele não vai regular uma balança comercial. Dessa forma, ele vai ser um tributo, muito bem, fiscal. E tipo de lançamento, nós temos 3 tipos de lançamento. Voltando ao assunto, direto de ofício, misto por declaração ou por homologação ou autolançamento. Direto de ofício, vamos ver se é direto de ofício. O fisco, a Fazenda Estadual, ela já sabe quando eu vou morrer, quando eu vou deixar os bens, quanto vale meus bens se eu não falar, não vai saber. Então, cancela o direto de ofício. Ela vai esperar eu chegar lá e falar, olha, eu estou doando, ou então há um inventário para deixar a herança para outras pessoas. Nesse caso, o fisco vai depender das informações que eu passar para ela fazer o lançamento. Então, vai ser o misto ou por declaração, ok? O ICMS, ele vai ser por homologação ou autolançamento. O ITCMD, misto ou por declaração. E, para finalizar, o IPVA, que está lá no artigo 155, inciso 3 da Constituição Federal, ok? Ele não veio no CTN porque antes pagava-se uma outra taxa chamada TRU ou TRU, que seria taxa rodoviária única. O que é que eu tenho que fazer para pagar o IPVA? Eu estou doido para pagar IPVA e eu quero praticar um fato gerador. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser proprietário de um veículo automotor. Agora vamos destrinchar a informação. O que seria um veículo automotor? Veículo automotor seria aquele que se move por uma força motriz, se move por um motor. Um carro se move por um motor? Sim. Uma moto se move por um motor? Sim. Bicicleta? Depende, só de bicicletas elétricas, mas não entra no IPVA. Já vou falar por quê. Mas, professor, as aeronaves se locomovem por um motor? Sim. E os barcos? Também. Porém, essa taxa, o imposto, ele adveio da taxa rodoviária única, que era pago apenas para veículos rodoviários. Então, mudou o nome, mas
trouxe a mesma forma de cobrança. Por isso, barcos e aeronaves não são vinculados ao imposto IPVA, ok? Apenas carros e motos. Quando é que eu vou pagar o IPVA? Se o seu carro for usado, todo ano você vai ter que pagar o seu IPVA. Então, todo dia 1º de janeiro, há a incidência dos carros e motos que já são usados. E os novos, eu comprei um carro em agosto. Então, em agosto, haverá a incidência do imposto. Eu vou comprar um carro em agosto e vou pagar o IPVA desde janeiro? Não. Quando eu comprar, eu começo a pagar o proporcional do IPVA. E veículos importados na entrada do automóvel no país, na entrada do bem. Então, que a gente também chama, como eu falei ainda agora, de desembaraço aduaneiro. Critério espacial, onde eu vou pagar? No estado em que eu fizer o registro do veículo automotor. Eu registrei o meu carro no estado do Pará, mas eu ando lá em São Paulo. Eu vou pagar onde? O IPVA, onde está registrado no Pará. Nós estamos no Amapá, em Macapá, né? Comprei um carro no Amapá e ando com ele lá no Rio de Janeiro. Eu vou pagar no Rio de Janeiro ou eu vou pagar no Amapá? Fica a dica, claro que no Amapá, porque foi onde eu fiz o registro, fiz o chamado emplacamento do carro, né? Resolução do Senado Federal, ele vai estabelecer uma alíquota mínima do IPVA, ok? Então se liga nessa dica. Resolução do Senado Federal vai estabelecer uma alíquota mínima do IPVA, diferentemente do ITCMD, que é uma resolução do Senado Federal vai estabelecer a alíquota máxima, muito bem, que hoje é de 8%, não se pode cobrar mais que 8% de ITCMD. Já no IPVA, a mesma casa, que seria o Senado Federal, fará uma resolução dizendo qual seria a tarifa mínima. Então, não tem máxima estabelecida para o IPVA, depende de cada estado. E uma coisa interessante é que 50% do que é arrecadado de IPVA, o estado passa para o município, ok? Desses 3 impostos, ICMS e ITCMD, outra coisa que eu quis trazer também, que é bastante interessante. Qual desses 3, ICMS, ITCMD ou IPVA, você acha que é mais rentável para o estado? Há uma maior arrecadação para o estado? E aí, qual dos 3? ICMS, ITCMD, IPVA? Então, pessoal, o ICMS, por mais que não pareça, para muitos estados é mais de 80% da arrecadação, ok? Então, de longe, o ICMS ele tem uma arrecadação muito maior, apesar de que parecer, talvez, né, que seja o IPVA, até porque 50% do IPVA já vai para os municípios. Vamos finalizar os impostos estaduais falando das suas características gerais. Ele é um imposto fiscal ou extrafiscal? Vamos lá? Vamos estudar para saber? O que seria o imposto fiscal? Meramente arrecadatório. E extrafiscal, regular uma balança comercial. O Estado, ele te cobra IPVA para evitar que você compre mais carros e assim você vai falar, vou comprar muito carro, vou ter que pagar muito IPVA, ou simplesmente porque ele tem que arrecadar. Com certeza, a segunda opção, ele não quer regular uma balança comercial com esse imposto, então ele vai ser um imposto fiscal. E o lançamento direto de ofício, misto por declaração ou por homologação ou autolançamento. Por homologação ou autolançamento, eu faço o lançamento sozinho, depois o fisco homologa. É assim que acontece? Não. Misto por declaração, eu informo o fisco, olha, eu tenho um carro, não esquece de mandar o meu IPVA. E ele manda. É isso que acontece? Não. Então, é o direto de ofício, em que lá no Estado, lá no fisco, já há as informações necessárias através dos documentos, que nós chamamos de CRLV, né? Então, o Estado ele já sabe qual carro eu tenho, já sabe o valor que é o bem
e depois ele só manda o imposto anual para que eu faça o pagamento. Enquanto eu não informar que eu vendi, aquele imposto vem no meu nome. Beleza? Então, isso foi um resumo dos 3 impostos estaduais. Espero que vocês tenham gostado e vamos para o próximo rol de conhecimentos aí. Certo? Até mais.